Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025 e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. E aí já convido você a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários deste vídeo, porque após esta leitura nós vamos orar pelos pedidos de oração deixados nos vídeos anteriores. E amanhã colocaremos na nossa lista de motivos de oração o seu pedido de oração. E aí nós vamos orar uns pelos outros, né? Então vamos à nossa leitura de hoje, que é segundo o livro de Samuel, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12. O capítulo 11 foi um capítulo muito triste. Davi pecou. Davi deitou-se com uma mulher casada e depois mandou matar o marido da mulher. Coisa triste. E olha as consequências. Nós vamos ver muitas consequências daqui para frente. E diz assim a palavra de Deus: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O Natã vai usar uma parábola aqui para chamar a atenção de Davi. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Então ele está dizendo, comparando aqui 2 homens, um rico e outro pobre. Um tem muitos rebanhos e o outro só tem uma cordeirinha. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O rico aí se aproveitando do pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. É mais fácil olhar para o cisco no olho do irmão do que para a trave no nosso olho, né? E aí o Davi já decreta a morte para quem fez isso. E ele continua dizendo: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. 4 vezes mais. Era o que ele sentenciou para alguém fictício, sendo que ele estava sentenciando para si mesmo. Verso 7, palavras do Natã: você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Davi era o rico que tinha tudo, ele era o rei. Deus deu tudo para ele. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Natã corajosamente enfrenta o rei e traz à tona o seu pecado. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Então Deus diz: castigo já está sentenciado sobre você. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Olha a reação de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Não é o homem segundo o coração de Deus, não é impecável, só Jesus foi impecável. Mas o homem segundo o coração de Deus, quando
seu pecado vem à tona, ele confessa, ele admite o seu pecado sem dar desculpa, sem inventar justificativas. E aí o Natan responde no mesmo verso 13, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Deus perdoou. Você se arrependeu, tá bom, Deus te perdoa. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O bebê que ia nascer daquele relacionamento de adultério iria morrer. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. O bebê, né, agora ficou doente. Não se sabe exatamente a idade que ele tinha, mas era uma criança ainda. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer, jejuando pelo menino que estava doente. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhes que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. O pessoal estava com medo até do Davi atentar contra a própria vida se soubesse que a criança tinha morrido. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. A reação do Davi foi totalmente contrária do que os seus conselheiros esperavam. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Porque as pessoas jejuavam e se desesperavam em luto, né? Davi não, ele levanta, come, bebe, age com naturalidade. Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi era um homem sábio, razoável, aceitou a sentença divina, a criança já estava morta, não havia mais o que fazer. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. Nasceu mais um filho algum tempo depois da morte do primeiro filho da Batseba aí com Davi. O Senhor o amou e enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. Natan deu ao menino o nome de Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Natan, você percebe aí que Natan era um conselheiro de Davi, muito próximo, e nas principais circunstâncias ele estava junto lá. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo, lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoco o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. A fama deveria ser do rei, e o Joabe sabia muito bem disso, então ele disse para Davi ir lá e terminar a conquista, né, vencer a cidade. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. Ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas, depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém, e assim este episódio especificamente se encerra com mais vitórias de Davi agora sobre os amonitas. Mas ficou a mancha de um adultério de Davi, mas ficou o exemplo de como um cristão deve fazer quando cai em tentação e peca.
confessar o pecado sem dar desculpa, pedir perdão, se humilhar diante do Senhor. Foi o exemplo de Davi para cada um de nós. Amém, povo de Deus? Se você gostou dessa leitura, deixa um like nesse vídeo. Se puder, comenta aí o que você achou. Se não gostou, deixa um dislike e comenta, concordando ou discordando do que nós falamos, ou destacando alguma coisa que nós não, que passou aí sem que a gente observasse. Se puder nos ajudar, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas o assistam, né, para os seus amigos. E se alguém é novato aqui no canal, assistiu hoje pela primeira vez e não está inscrito no canal, convidamos a se inscrever se gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, tá bom? Vamos orar? E aí eu tenho vários pedidos de oração que eu vou ler aqui para os irmãos, para que você se junte conosco neste momento de oração e também para que você se lembre de algum desses pedidos. Talvez não dá para lembrar de todos, mas nas suas orações particulares, ore por esses pedidos. Ore pela irmã Nájila que passou no concurso, para que ela seja chamada muito rápido para ocupar o seu posto, né? Ore pelo irmão Julião por um novo trabalho para ele. Ore pela saúde da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia. Ore pelos médicos que estão tratando estas irmãs. Ore pela salvação da família da irmã Raquel. Ore pela saúde da irmã Maria Luzimar e do irmão Raimundo Nonato, seu esposo, já de idade avançada. Que Deus cuide dos seus servos e que traga seus filhos de volta aos caminhos do Senhor, eles estão afastados. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Lucinalva pede pelos seus irmãos, especialmente pelo Luiz Henrique, para que haja harmonia no meio desses irmãos, dessa família. Irmão Francinaldo pede pela cirurgia do seu pai. Eu não sei se a cirurgia foi feita ontem. Ele disse que o pai dele seria internado ontem. Depois, se o irmão Francinaldo puder nos dar notícia, nós aguardamos. A irmã Iraci pede pela saúde dela mesma e do seu esposo, irmão Luiz. A irmã Aldair, ela pede pela sua saúde. Eu anotei aqui outros pedidos da irmã Aldair que ela deixou hoje, né? Ontem, aliás. Ela diz que está bem melhor da sua saúde. Ela pede pelo seu primo Agostinho, que está com câncer. E o pastor Osemar, por meio da irmã Aldair, pede oração pela sua esposa. O nome dela é Marinei, também está tratando de um câncer. O pastor Luiz Florencio é nosso missionário dos batistas brasileiros, me parece que na Itália. E ele pede oração por um assunto relativo a uma casa que ele mora, que foi vendida, e ele não gosta de fazer uma mudança agora de casa. Espera que o comprador mantenha ele como inquilino lá no aluguel da casa. Espera que o comprador tenha comprado para alugar. Então é esse o pedido que ele deixa aqui, né? Depois nós temos mais alguns pedidos aqui. Eu peço pela saúde do meu primo, pela cirurgia que o meu primo Alex precisa fazer. A irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, para que Deus a capacite a cumprir todo o propósito da sua vida, de Deus para a sua vida. A irmã Marilene pede pelo seu filho Oséias, por libertação para Oséias. O irmão Clodenir, em breve, vai se submeter a uma cirurgia nos olhos, orem por ele. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane. A Daiane é sua filha adotiva. E pelo segundo filho do casal que tem autismo. A irmã Leidiana pede por si mesma e pela sua família. A irmã Beatriz pede pela sua mãe Francisca, que está na UTI. Se a irmã Beatriz tiver alguma notícia da sua mãe, deixa aqui nos comentários. A irmã Lélia pede pela recuperação de uma cirurgia a qual ela se submeteu e esperamos que ela já esteja bem. A irmã Luzinete pediu pelo aniversário do seu filho Saulo, que é nesta quarta-feira, e pela sua viagem de retorno à Europa, onde ele mora. Ele está aqui no Brasil atualmente. A irmã Raquel pede pela restauração do casamento da Patrícia, do Gilvan, do Paulo e Madalena e da Joyce e André. E também pela salvação deles. E a irmã Raquel também pede pela sua mãe, Dona Nair, idosa com Alzheimer, e pelas cuidadoras, para que haja tranquilidade lá no cuidado com ela. São esses os nossos pedidos de oração. Convido você a se unir conosco nesse momento de oração e nas suas orações particulares tente lembrar de algum desses pedidos para
mantermos a corrente de oração uns pelos outros. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, por uma noite de paz, o sono tranquilo, a proteção com que o Senhor nos tem cercado, novo dia que acordamos, ó Deus, com saúde, novo dia de novas oportunidades, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado por poder começar esse dia aqui lendo a palavra, alimentando nosso espírito, buscando a sua face em oração, orando uns pelos outros. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um desses pedidos que meus irmãos mencionaram. Meu Deus, conceda à irmã Nájila que seja chamada para ocupar o seu posto no concurso que passou muito rápido. Conceda-lhe um novo trabalho para o irmão Julião, seu esposo. Cuida da saúde da irmã Lídia, da irmã Vavá, da irmã Letícia, em nome de Jesus. Orienta os médicos no tratamento adequado, abre portas para a cirurgia, para quem necessita de cirurgia. E nós nos lembramos também da Dona Francisca, mãe da irmã Beatriz, ó Deus, pelo meu primo Alex, precisa daquela cirurgia, pai do irmão Francinaldo, precisa da cirurgia nos olhos, em nome de Jesus. Opera a favor do seu povo, faça milagres, os médicos segundo a sua vontade. Restaura, conserva a saúde da irmã Maria Luzimar e do seu esposo. Traz seus filhos de volta aos caminhos do Senhor, os filhos da irmã Marlene, ó Deus. Traz harmonia na família da irmã Lucinalva, entre os seus irmãos. Alcança os familiares da irmã Silvia com a sua salvação, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, cuida do meu irmão Claudenir na cirurgia que precisa fazer. Cuida da esposa do pastor Osemar, ó Deus, do Agostinho lá, primo da irmã Aldair, ó Deus, nos tratamentos contra a doença tão grave, meu Deus, como é o câncer. Em nome de Jesus, orienta os médicos, faça milagres a favor do seu povo. Sustenta a fé nos seus corações, que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que o seu povo lhe fez, até aquelas que nós não lembramos nesse momento, mas o Senhor onisciente conhece tudo. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai e o livre acesso à sua presença. A bênção do Senhor esteja sobre a vida do seu povo para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que formos nesse dia e a compartilhemos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.